Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu quero comentar aí as taxas da semana, fazer alguns comparativos mais interessantes. Quero mostrar os quartis de novo, comparando, fazendo um levantamento com todos os dados do ano passado, 2020, um período aí de 14 meses quase, e mostrar para vocês como é que estão as coisas, porque começando pelos gráficos, gente, aqui é o pré-24, a gente está vendo isso, essa elevação paulatina e gradual das taxas. Consequentemente, o preço faz o caminho inverso, eles ficam mais baratos, os títulos ficam mais baratos. Claro que aqui no pré-24 ainda não fechou um mês, mas vamos dar uma olhada aqui para ver como é que estão caminhando. Olha só, o pré-26 já está se aproximando dos melhores níveis em 30 dias, em termos de taxa. Em 90 dias ainda não, porque foi lá no finalzinho de novembro quase 7,8. Então, ainda não é a melhor taxa dos últimos 90 dias, mas dos 30 já é. Então é muito gradual, certo? Está correndo, mas isso está bem claro. Pré-31 já superou a melhor taxa dos últimos 30 dias, 7,99 no último fechamento. Em termos de 90 dias ainda não, porque chegou a ter um pouquinho mais de 8%. Mas aí que tá. Se romper essa barreira dos 8%, pessoal, não dá para dizer que ele não vá passar de 8,16, por exemplo, ou até mais. Vamos ver como é que foi aqui em termos de novembro. A máxima foi 8,16. Isso pode voltar? Pode. Pode. As tensões estão à flor da pele no mercado. É como a gente está vendo. Depois a gente fala do Selic. Aqui 30 dias. Vamos ver o IPCA 26, pessoal. Sim, os tesouros IPCAs eles estão demorando um pouquinho mais porque eles são papéis mais seguros. Lembrem sempre a relação risco-retorno, certo? Prefixado tem mais risco, oscila mais, naturalmente. Tesouro IPCA tem muito menos risco. Por quê? Porque ele já garante a inflação. Então ele tem menos risco, ele vai oscilar menos. Então vejam que está a caminho, tá um pouco menos da metade do caminho, por assim dizer, né? E não é tanto também, 2,88. Quer dizer, claro que é uma subida interessante, 0,15 a mais na taxa, mas vai fazer um bom desconto no papel. Vamos dar uma olhada, olha aí, 2.945 a mínima do mês, tá 2.983, vai ter um desconto aí de 40 a 50 reais por papel. É bem interessante, sim. Vamos ver na questão dos 30 dias, dos 90 dias agora, gente. Ainda não atingiu dos 30, dos 90 dias voltar a 3%, que é o que alguns de vocês estão esperando também. Ainda está um pouquinho mais longe, certo? Por quê? Porque tem menos risco do que o pré-26, por exemplo, que já atingiu o nível aí melhor de 30 dias. Vamos ver o 35. Vamos ver aqui nos 30 dias. Bom, ele tem muito mais prazo que o 26. Então, ele tem mais risco que o 26, certo? Que o IPCA 26. Olha, 3,65, mas ainda não está chegando nos 3,8. Então, está um pouco aquém. E nos últimos 90 dias está bastante aquém, né? Porque estava acima de 4% lá no final de novembro e agora está em 3,6%. A curva do 45 é a mesma coisa, porque as taxas são iguais, o que muda é a duração do papel, né? Então ele. Olha aí, 90 dias, mesma curva, 30 dias, ainda não atingiu. A escala de preço, né? O que acontece na escala do preço, né? Como o valor é menor, a proporção muda completamente quando você vai, por exemplo, calcular uma rentabilidade, seja ela positiva ou negativa, como a proporção é totalmente diferente, ele dá efeitos muito maiores. O preço unitário é bem menor. Vamos ver agora o IPCA com juros 2030. Quero taxa. Tá esse gráfico aqui com essa escala ruim, né? Mas assim, tá ali com uma leve subidinha com relação, 3,28 nos 30 dias, 3,22 agora. Vamos ver nos 90.
Ainda não, era 3,5, certo? Mas veja aí, ó, chegou a estar 2,77, gente, que coisa, né? Tá oscilando bastante. Vamos ver o 40. E o 2030, só voltando aqui no 2030, pessoal, a gente fez aí um comparativo, né, mostrando que o yield dele está muito bom, né? Vou deixar no card final o vídeo em que eu mostro esse yield aí para vocês. É um papel bem interessante para ter esse retorno aí do yield, né, do melhor yield entre os tesouros IPCAs com juros. Aqui, 2040, mesma coisa, ó, 3,88. Aqui um pouquinho mais, né? Ele está um pouquinho mais longe que o IPCA 2030. Na curva de 90 dias, ó, chegou aí a quase 4,20, 3,76. Então, tá a caminho, mas ainda não preencheu todas as linhas como os prefixados. Aqui o 2055, esse aqui está numa escala legal, o gráfico, ó. A gente vê que ele está na metade do caminho, comportamento muito parecido com todos os IPCAs, apesar de já estar em 4% aqui. Mas é aquilo, né, gente? Quando os outros baterem 4%, o 55 vai estar ali em 4,35, 4,30, 4,40, enfim. Vamos ver os Selics, pessoal. Os Selics, os dois estão subindo. Aqui tudo é o mesmo porque eles têm poucos dias de pregão. Olha aí, ó, taxa subindo no 24, esse aqui é o 24, mas o preço subindo. Então, bacana, né? Bacana porque realmente aquela questão da reserva, né? Já o 2027, aqui é preço, né? Então, quer dizer, tivemos uma queda ali na primeira semana de fevereiro, em que ele esteve no ar, e outra queda agora. Então, ele está um pouco a risco para quem quer fazer reserva de emergência, na minha opinião. Certo? Então, gente, olha só. A mensagem final aí dos gráficos, olhando 30, 90 dias, a gente vê que os prefixados já tem um estresse bem maior carregando na taxa e os IPCAs estão a caminho. Infelizmente, os dois Selics também, tá? Agora nós vamos dar uma olhada nas taxas, fazer aqui a média daquela semaninha aqui, curta, pós-carnaval, e vamos ver os quartis, gente. Muito importante isso aí. Então, pessoal, dando seguimento, vamos mostrar então aqui, sempre no começo de cada papel, eu vou mostrar essa tela inicial, que é a data de vencimento. Aqui a gente vê que é o IPCA 26, e a data em que começa a nossa análise, a data de 2020. Aqui nesse caso é muito interessante porque nós temos toda a vida útil do papel, certo? Então, para o IPCA 26, para todos os IPCAs com juros 30, 40, 55, para o pré-26, para o pré-31 com juros, para todos esses papéis nós vamos olhar simplesmente todos os dados do papel, toda a história do papel. É muito bacana. Nos outros papéis não vai ter o dado completo porque é muito prazo, né? Por exemplo, o 35 já está aí no mercado, acho que desde 2011, e o 2045 está desde 2017. Então, ou seja, qual é o problema de olhar tanto tempo assim? É que vai fugir muito dos eventos históricos de agora e vai ter influência também de outros eventos históricos aí, por exemplo, 2016, 2018, que aconteceram muitas coisas que não vão estar assim sendo determinantes para as taxas desses dias de agora, assim, as oscilações de agora. Claro que tudo que é acumulativo acaba desembocando na taxa atual, mas o que eu quis dizer é o seguinte, que o evento lá de 2016 ou de 2018 teve um impacto forte nas taxas de curto prazo da época e depois a coisa foi aplainando. É a mesma coisa agora, tá? Então, IPCA 26, vamos mostrar aqui então todo esse período e os dados aqui que a gente compilou. Então, até 19/2, mais de um ano de análise aqui, nós temos a média do período do papel 2,79, gente, 2,79. Se a sua média está superior a isso aqui, meus parabéns, você comprou muito bem. Carnaval, semana após carnaval ali, 2,74, média de 2020 um pouquinho maior, 2,81, e a média de 2021 um pouquinho menor. Bom,
Agora nós vamos falar sobre os quartis, pessoal, e a taxa mínima e a taxa máxima. Então, o que quer dizer isso aqui? O que é o quartil 1? O quartil 1 é a taxa mínima até 25% das frequências. O quartil 2 é do percentil 25 ao percentil 50, e aqui é a taxa onde eles começam. O quartil 3 é do percentil 50 ao percentil 75 e o quartil 4 é do percentil 75 até a taxa máxima observada no período. Então, gente, com essa distribuição dos quartis, a gente sabe que, estando entre o quartil 1 e o quartil 2, nós estamos nos 25% de taxa mais baixa. Estando entre o quartil 3 e o quartil 4, entre o quartil 4 e o máximo, ali quando começa o quartil 4 até o máximo, a gente está nos 25% melhores das taxas. E qual é uma taxa assim razoável? É a do percentil 50, é a que separa a metade mais baixa da metade mais alta, certo? Então o percentil 50 é 272 para esse papel. E vejam que no último fechamento, eu sempre gravo o vídeo antes da abertura do mercado, tá? O pessoal que está acostumado aqui com o canal sabe disso, mas quem eventualmente não se lembrava ou está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu gravo essas análises antes. Então se você estiver vendo depois que abriu o mercado, essa taxa vai estar completamente diferente. Mas você substitui então a taxa que você comprou, a sua taxa média, para ver se você está bem ou se você de repente precisa melhorar, enfim. Então, gente, olha só. Nos últimos dias, na última semana do carnaval ali, pós-carnaval 274, já ficou uma taxa superior, média, ao percentil 50 de todo o período do papel. Isso é muito bacana. Isso é muito, muito bacana. Por quê? Que qual é a informação que traduz? Que nós compramos, quem comprar agora com taxa superior a 272 vai estar na metade das taxas mais altas. Ou seja, vai ser mais fácil carregar esse papel, porque ele vai oscilar de maneira mais favorável, porque metade do tempo ele vai estar acima da taxa praticada no mercado, entendeu? Porque a distribuição dos quartis, gente, mostra as ocorrências, certo? As ocorrências. Então, se eu tenho uma taxa que é superior à metade das ocorrências, eu sei que na metade das ocorrências eu vou ter o quê? Ganho de marcação a mercado, pessoal. E aí você vai ter não só a rentabilidade do tempo, que eu vou comentar no preço médio, mas também esse dado a meu favor, o que vai te deixar com a cabeça no lugar para quando a taxa subir ou vier aquele passarinho te dizer vende tesouro direto e compra essa porcaria aqui, você não vai fazer isso, certo? Você vai ficar no tesouro direto, por quanto mais tempo ficar, melhor para o investimento. Bom, então, gente, 277, média da semana pós-carnaval 274, superior ao percentil 50, ou seja, já entrando no quartil 3. Muito bacana, certo? Sem dúvida, é uma compra, é uma taxa muito melhor de comprar do que, por exemplo, lá no comecinho de 2021, em que as taxas estiveram muito baixas. 2,31 no dia 4 de janeiro, né, gente? Dezembro ali foi uma queda, ó. Caiu. Comecinho do ano, aquelas taxas muito baixas. E tudo isso reflete no desempenho de quem comprou naquela época. Bom, mesmo para quem não comprou tão bem, pessoal, eu quero enfatizar aqui um dado muito interessante. Vejam o preço médio em 2020 e o preço médio em 2021, certo? Preço médio. Claro que é médio, né, gente? Vai ter gente que comprou mais caro, vai ter gente que comprou mais barato. Mas vejam que tem uma diferença já de um ano para outro. Claro que 2021 não acabou. Tudo isso tem que ser dito, tem que ser lembrado, né? Para não dizer, o ano 2021 não acabou, você não pode afirmar, aquelas coisas, né? Então, gente, vejam a diferença, por enquanto, do preço médio. Quase 6%, hein? Muito parecido com a rentabilidade anual do papel. Então vejam, gente, que você fazendo um preço médio próximo disso em 2020, tendo um preço médio próximo disso em 2021, agora o papel está mais caro,
Claro que a média de taxa também caiu, tem efeitos de marcação a mercado, sim. Mas vejam só, gente, também não dá para desprezar o efeito passagem do tempo. O tempo passou um ano. A média do preço ficou um pouco mais alta. Se a taxa média continuar nesses patamares por 2021, 2022, o que a gente vai ver até o fim do ano e vai ver no outro ano? Vai ver essa média de preço gradativamente se aproximar de quem, gente? Do valor nominal atualizado, se aproximar dos R$ 3.450, que é o valor final do papel lá no dia 15 de agosto de 2026. Estamos falando do IPCA 26. Então, olha aí, pessoal. Quanta informação legal e importante para quem investe no Tesouro Direto, claro, em particular aqui no IPCA 26, mas nós vamos mostrar esses dados para todos os papéis a partir de agora. Indo para o IPCA 35, nós começamos aqui em 2 de janeiro do ano passado. Vamos rolar a tela. Então, gente, olha só. A taxa agora está 3,69, sexta-feira. Abaixo da média do período 3,92 e ainda abaixo do percentil 50 3,93, tá? Então assim, ó, ele está ainda, essa taxa de agora, não sei como vai abrir hoje, mas enfim, tem uma tendência de alta, tem tensões. Então, está se aproximando do percentil 50. Ainda está nos 50% mais baixos de taxa do período. 2 de janeiro de 2020 até agora 19 de fevereiro de 2021, quase 14 meses. Então, pessoal, esse aqui está, na verdade, no quartil 2, entre o percentil 25 e o percentil 50. Então, essa taxa ainda, para a média do período, ainda não está tão legal assim. Claro que legal é 3,93, é 4%, sem dúvida, certo? Mas vamos ver se vai ter fôlego, se o papel vai ter fôlego para chegar nesse patamar de novo. A média de preço, pessoal, também tem ganho de marcação a mercado aqui pelas médias de taxa. Mas vejam ali, ó, foi 11% a diferença de preço médio entre 2020 e 2021, certo? 11% mais caro agora, tá? 2045, então tá aqui o IPCA 2045, também começando no dia 2 de janeiro de 2020, o 35,45 é um pedacinho da história deles, né? Então olha aí, ó, taxa também girando em 3,6, talvez 3,7, não sei como é que vai ser essa semana, mas ainda assim abaixo da média do período, abaixo do percentil 50 do começo do quartil 3, né? Mas olha aí a variação de preço, pessoal, quase 15%. Preço médio, quer dizer, não é só a rentabilidade anual. O preço médio, se o seu preço médio ficou perto disso aqui, certo? Olha ali o preço de resgate agora. O preço de resgate agora está um pouquinho mais baixo que o preço médio desse ano, tá? Por quê? Porque, de novo, a mesma coisa. No começo do ano as taxas estavam ridiculamente baixas. Olha aqui, ó, no comecinho do ano, ó, estava 3,3, 3,4, gente, olha só. E o preço do papel acima de 1.500 para comprar e quase R$1.500 para resgatar. Então tem isso aí também, tem essa influência dessas taxas muito baixas que aconteceram em janeiro. Então, gente, tá caminhando para um percentil 50 para um 3,9. Se chegar lá, vai ficar muito bom. O 26 já chegou, né? Olha aqui, ó, a taxa dele 2,77, a média 2,74 na semana pós-carnaval e o percentil 50 dele 2,72. Tá? Esse foi, então, o 45. Agora vamos ver o 2030 com juros. Aqui sim, toda a história dele. Todas as taxas que ele já teve negociando. Média do período 3,3, pessoal. Interessante, hein? Muito interessante. Variação de preço no período 5%, gente. 5%. E aqui é a variação de preço. Preço cotado. Preço que você vê lá no site do Tesouro, na tabelinha. Tá? Não tem aqui pagamento de cupom. Não está incluído. Não está incluído, certo? Média no carnaval 3,22. Média em 2020 um pouquinho mais alto que a de 2021. Percentil 25, 3%. Percentil 50, 3,24. Tá
Teve taxa ali, ó, no dia 17, na quarta-feira de cinzas, né? E na sexta-feira, 3,24 fechamento. No dia 10, 3,25, ó, superiores ao percentil 50 do período, gente, tá? Então, olha aí, ó, outro númerozinho mágico aí pra gente ter atenção. Quem adquiriu aí nessas taxas tá bem na foto, ou que tem uma média superior a isso, tá bem na foto. Tesouro IPCA com juros 2040, vamos ver como é que são as taxas dele. Olha aí, pessoal, média no período 393, muito parecido com o 35, né? Lembrem daquele vídeo em que eu mostrei quando eles cruzam, não cruzam, né? O comparativo IPCA 35 versus 40, né? Então aí se você faz esse comparativo, compara as taxas de um e outro, você vai estar sempre comprando o melhor dos dois. É o jogo do ganha-ganha, né? É isso que a gente tem que fazer sempre com as taxas disponíveis, né, pessoal? Tentar o jogo do ganha-ganha. Porque no longo prazo, isso aí vai te dar uma rentabilidade superior. Média do período, então, 393. Chegou a 379 na sexta-feira. Está se aproximando aí do percentil 50. Está acima do percentil 25. A variação de preço dele foi quase 7%. Né? Tem ganho de marcação? Tem, mas é só 0,27%. 27 pontos base, não é grande coisa. Tá, o ganho de marcação, mas vejam que de preço deu quase 7%. Vamos ver o 55, e aí também é todo o período dele. Média do período 4,11, percentil 50, 4,10. Média no carnaval acima de 4%. Os 4%, pessoal, estão ali algo entre o percentil 25 e o percentil 50, né, no quartil 2. Então, assim, tá melhorando. Claro que uma média superior a 4,10 é tudo de bom, né? Vai ser muito bom de carregar esse papel pelo longuíssimo prazo que ele tem. E a oscilação de preço foi quase 6%. 6% mais caro agora, né? Média do ano de 2021, tá? Média de preço aqui. Bom, prefixado 24. Não tem muito o que analisar, porque são dados muito poucos, né? Mas a gente já viu a curva dele no site do Tesouro, tá ali em franca ascensão e o preço caindo. Mas assim, eu continuo achando que essa queda aqui não é grande coisa, viu? Vamos dar uma olhada aqui em quanto seria esse cara aqui sobre esse. Menos 1. E vamos mostrar essa gurizada em percentual. Olha aí, ó, não chegou a cair 1%, gente, em termos de preço, certo? Mas em termos de taxa assusta mais. Claro que comprar agora, na taxa mais alta aí dele, por enquanto o Tesouro Direto é 6,74, pré-24. Quanto mais alto, melhor. Só que a gente não sabe até que ponto ele vai subir. A gente tem muito pouco tempo para falar em quartis ou percentis, tá? Mas enfim, eu acho que ele está dentro da tendência de alta de todos os papéis, então pode ser que surjam taxas melhores. Pré-26, outro papel que a gente vai olhar todo o histórico. Olha aí, gente. Taxa média do período 6,84, percentil 56,82 e a taxa agora, na última sexta-feira, 7,33. Se continuar nessa vibe, gente, ele está entre o melhor percentil. Ele está ali entre ele está na verdade no quartil mais alto, né, que é de 7,25 a 8,84. Isso aqui foi o auge do estresse com os eventos mundiais. Então, gente, 7,33, olha aí, ó, é uma taxa excelente para esse período, certo? Já está no melhor quartil. E a média de preço aí que tá. Como ele é um papel que oscila muito, gente, ele sobe, ele desce, ou seja, ele tem uma amplitude maior, né? Porque quando ele desce mesmo, quando ele sobe mesmo, comparado aos IPCAs, olha aqui o que acontece. A média tende a ficar mais parecida, e aí a diferença de preço média é só 2,5%, nem isso, certo? Bem pior que dos IPCAs. E aí reflete aquela outra realidade dos prefixados, né? Eles têm mais risco, eles oscilam mais, a rentabilidade é proporcional ao risco, mas vejam que agora está num momento mais delicado de risco, porque as taxas estão subindo, a rentabilidade diminui, certo? Então é isso aí, tá tudo certo pelas regrinhas da marcação a mercado e do mercado. Pré-31, então aqui nós vamos ver todo o histórico do período, e
Também, gente, olha aqui, ó. 7,9, ó. Ele ficou 7,9 semana após carnaval ali, ó, 7,94, ó. Ele ficou todo o período acima de 7,9 e superior à média do período, e no percentil melhor, sim, no percentil 75 a 100. Ou seja, naqueles 25% de dias, tá, em que as taxas estiveram mais altas, tá, que foi entre 7,8 e 9,5, tá? Então, realmente, no período se destacam esses dois papéis aí, o pré-26 e o pré-31 com juros, como com as taxas mais altas do período, gente. E olha aqui, ó, aquela coisa, né, do risco, mais prazo, mais risco, prefixado, mais riscos do que IPCA, sim. Olha aqui, ó, a variação dele é negativa. Negativa de preço entre 2020 e 2021. Vejam que a taxa subiu sensivelmente, a taxa média, o preço médio também sentiu, ficando um pouco menor esse ano. Não estão computados aqui os juros semestrais, que são pagos aí dia 4 de janeiro, o pessoal recebeu, que tem esse papel, não está computado aqui, certo? Nem do dia 1º de julho de 2020. O papel começou a ser negociado lá no dia 10 de fevereiro do ano passado, ó. Certo? E estava com uma taxa de 6,6, foi a taxa de abertura dele. Que coisa, hein, gente? Bom, então assim, tá nas melhores fases, tá no melhor quartil, tá? Tesouro Selic 24. Vemos aqui tem que abrir, tá? Lá nas tabelinhas tem que abrir, tem que exibir 4 casas aqui, 4 casas decimais. E vocês vejam, né, gente? Olha aí, ó. A taxinha, mesmo no Selic 24 subindo, aqui não faz sentido falar em quartil nem percentil, né? Porque é muito pouco dado. Mas vejam que a taxa está subindo, então o Tesouro Selic também está tensionando, mas o preço ainda não caiu. Pelo contrário, sobe, o preço sobe, tá? Então não sei até quando isso vai acontecer, depende da magnitude dessa taxinha aqui, a gente já mostrou que é possível desse preço cair, certo? Se a magnitude do solavanco para cima for forte o suficiente. Agora o Selic 27 está dando um pouquinho de dor de cabeça aí, né? Começou a sua vida útil aí a 0,384, já está 0,3316 e caiu R$2. Nem isso, né? Um pouquinho menos de R$2. O que, convenhamos, né? É quase nada em termos de preço, mas até vamos ver quanto que é isso aqui. Mas assim, para quem tá ali no papel, é um estresse, né? Porque você tá vendo, tá com a sensação de que tá perdendo dinheiro, mas não está. Certo? Porque essa rentabilidade aqui, Selic mais 0,31 ou Selic mais 0,32, isso aqui é para o vencimento dele 1º de março de 27. Tá? Olha aí, ó. Em termos de preço, gente, 0,02 negativo. Tá? É muito pouco. Claro, aí para uma reserva de emergência já fica um pouco mais tenso, mas enfim, né? Na minha visão, esse papel é para investimento, entre aspas, se bem que eu não faço investimento em papel que está pagando menos que a inflação, mas enfim, se é para classificar de algum jeito, né, que seja esse. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse levantamento. Vejam que o comportamento dos papéis está bem diferente, né? O IPCA mais curto está aí acima do percentil 50, uma taxa muito boa. Os dois prefixados mais longos estão no percentil 75. E os IPCAs, entre aspas, normais, os que a gente gosta, os mais longos, aquela coisa toda, e os que pagam juros, estão ali entre o percentil 25 e o percentil 50. O 2030 está se aproximando do percentil 50, já teve nele uns dias atrás. Os demais, 40, 55, 35, 45, ainda estão rumo ao percentil 50. Então ainda pode ficar mais interessante de comprar. Mas essa decisão, gente, cada um tem que tomar com muita meditação, muita reflexão, ponderando bem os seus prazos, a sua tolerância ao risco. Claro que conseguir uma taxa média mais alta sempre é melhor, é mais confortável, fica mais fácil de encarar um investimento pelo longo prazo e de não cair em tentações do mercado, de ficar girando carteira, esse monte de bobagem que na internet está cheio. Bom, pessoal, para concluir então a minha perspectiva para a semana, eu acho que essas tensões vão continuar. A gente vai ter aí o IPCA 15 no dia 25. Eu espero que os núcleos venham bem comportados como vieram na inflação de janeiro,
mas a verdade é que a gente está sentindo aí a pressão também da inflação. Então, vamos ver o que traz aí o IPCA 15, já de fevereiro, no dia 25, pode ser um motivo para novas tensões. Vamos ver como se desenrolam as coisas, como que evoluem as reformas. Está se aproximando aí, se não me engano, 6 e 7, né? Vão ser as reuniões do Copom. E lembre-se que na quarta-feira da semana do Copom, a gente tem a nossa análise aqui do comunicado, a nossa análise textual, linha por linha, que vocês já sabem como é que eu faço, né? E já fica aí o convite marcadinho na sua agenda em torno das 19 horas da quarta-feira, se não me engano, 7 de março. Vamos dar uma confirmada aqui que eu acho que é isso, sim. Não, 9 e 10 ou 16 e 17. Bom, eu tenho que ver depois a data certinha, tá, gente? Muito obrigado por ouvir, bons investimentos a todos. Não deixe de conferir os vídeos linkados aqui no final, tanto no card final quanto na tela final, se é que você já não os viu, né? Se esqueceu algum detalhezinho, sempre vale a pena ver de novo, sem querer fazer esse trocadilho infame, mas já fazendo. Tá, gente? Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima.